Oi, meu nome é Ana Luísa Lira, eu sou médica veterinária e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a criação de ovinos. Eu fiz algumas perguntas no meu Instagram, se você não segue, segue lá, é @medvetanalira. Nessa publicação, algumas pessoas fizeram perguntas sobre a criação de ovinos e hoje eu vou respondê-las para vocês. Uma das perguntas era: quantos ovinos devem ser colocados por hectare? E a resposta é: depende. Depende do quê? Depende do clima, depende se você tem água, depende da irrigação, depende se você deixa ela só no pasto ou se você dá suplementação no coxo. Então depende de muitas coisas na hora de ver quantas ovelhas colocar por hectare. O que acontece? Na criação de ovinos é um pouco diferente da de bovinos. As ovelhas, elas costumam pegar o pasto mais na parte de baixo, não na parte de cima como os bovinos. Então, como elas pastejam mais baixo para aproveitar todo o caule da planta, acaba ficando um pasto um pouco mais ralinho. Por isso é muito importante a rotação de piquetes dentro da propriedade. Não só para esse pasto, conseguir crescer, ficar mais forte, conseguir fazer essa rotação de piquetes, como também para o caso de verminoses. Então, a ovelha, ela costuma dar mais problemas de doenças relacionadas à verminose, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a rotação de piquetes é muito importante. Então, quantas ovelhas colocar por hectare vai depender se você tem pasto, se você vai fazer piquetes, quanto piquete você vai fazer, qual o tamanho da propriedade, isso tudo vai variar. Mas geralmente, se você tem um pasto bom, se você tem uma área boa para fazer piquetes, dá para colocar aí mais ou menos entre 35 matrizes por hectare, se você tem um pasto bom e vai dar a suplementação no coxo. Ainda relacionado a isso, a outra pergunta era sobre o que pode causar intoxicação nos ovinos. Então, os ovinos, eles são conhecidos por serem um pouco mais resistentes que os bovinos, por exemplo, tá? Mas algumas plantas tóxicas, eu posso citar o senécio, que é a Maria Mole, e aquela margaridinha, que costuma dar no pasto. Mas na pergunta que fizeram lá no Instagram, era mais relacionada com aquelas árvores de praça, ela é conhecida por ligustro. Olha a foto do ligustro aí. Esse ligustro, ele costuma dar uns frutos pretos pequenininhos, E esses frutos era a dúvida da nossa internauta aí do Instagram para saber se ele é tóxico para os ovinos ou não. Realizando uma pesquisa na internet, entre artigos, entre livros, eu não encontrei nenhum dado que diga que esse ligustro, ele seria tóxico para as ovelhas. Mas o que acontece? Essa planta, ela não é nativa da região, é uma planta nativa, de outro país. Então, ela tem relatos de que ela seria tóxica para humanos e pequenos animais, no caso de cães e gatos, causando vômito, náusea, diarreia, fraqueza, Então, como ela é tóxica para seres humanos, outras espécies, não tem nenhum relato para ovinos, o que eu posso aconselhar é ou plantar essa árvore num local onde esses frutos que caiam, os ovinos não consigam pegar, para garantir, por prevenção, A prevenção é sempre o melhor remédio, ou então, na hora de plantar a árvore, tentar optar por uma árvore mais nativa. Então, isso vai ajudar um pouco mais. Aqui no nosso caso, nós temos a plantação de ipê, eu vou mostrar para vocês. Então, o ipê é uma árvore que tem um crescimento um pouco mais lento, demora mais para fazer sombra, Mas é uma boa opção, além de ser uma árvore muito bonita para ser colocada na propriedade. Na criação de ovinos, geralmente nasce um animal por fêmea, às vezes 2 ou até 3. É um pouco mais raro, mas pode acontecer. E aí, uma das perguntas era que uma internauta tem uma vizinha que tem uma ovelha que criou guaxa, ou seja, criou na mamadeira, porque a mãezinha rejeitou, então foi criada na mamadeira. Mas por que isso acontece? Muitas vezes a ovelha, ela rejeita os seus filhotes por uma condição de sobrevivência. Por exemplo, a ovelha, ela não tem uma boa nutrição, ela tem um score corporal, que seria a conformação dela, a nutrição, Ela não tem um score corporal adequado, Então ela acaba muitas vezes rejeitando as suas crias por causa disso, por uma questão de sobrevivência. Ou até mesmo quando ocorre o nascimento de 3 ovelhas numa ninhada, às vezes uma é um pouquinho mais fraca. E aí, por essa ovelha achar que esse filhotinho, ele não vai conseguir sobreviver, vai ter menos chances de sobreviver, ela acaba deixando de lado um para tentar criar bem os outros 2, E ter também aporte para si mesma, Para ela mesma conseguir sobreviver, porque imaginem você, se ela não tem uma nutrição adequada e ainda tem que dar leite, Ela acaba optando pela sobrevivência dela. Ou se ela tem os outros 2 filhotes que estão mais fortes, ela acaba optando por deixar aqueles outros 2 viver bem e muitas vezes acaba ignorando algum. Mas geralmente as ovelhas, elas são muito boas mães.
quando isso acontece, uma opção que você tem é tentar influenciar essa ovelha a amamentar. Então colocar os filhotes embaixo, fazer eles mamar, influenciar essa amamentação nos primeiros dias para ver se eles vão começar a mamar. Então é uma boa opção. E se não, dá para criar guacho, né? Criar na mamadeira. Mas não é só de boa alimentação que se faz uma criação de ovinos. A gente tem que pensar também no conforto térmico dos animais, né? No conforto, no bem-estar em geral. E uma dessas opções é a realização da tosquia. O que é a tosquia? É a tosa das ovelhas. Na tosquia, a gente ajuda a eliminar um pouco dessa lã toda que tem na ovelha, que não deixa ela liberar um pouco do calor no verão. Então, em dias muito quentes, a tosquia é uma boa opção para não deixar essa ovelha passar, né, por tanto calor. Realiza-se a tosquia, não só pensando na parte comercial da lã, mas também pensando no conforto térmico e no bem-estar desses animais. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não perde nada, que logo logo vai ter mais vídeos sobre ovelhas. Até a próxima!